Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é uma deliciosa pizza caseira, muito fácil, prática de fazer. Então, nós vamos para os ingredientes. Os ingredientes são 500 gramas de farinha de trigo, 45 gramas de fermento biológico, ou seja, aqueles 3 tabletinhos, como você está vendo aí no seu vídeo, meio copo pequeno de óleo, meio copo pequeno de leite morno, meio copo pequeno de água morna, 2 batatas pequenas cozidas, amassadas, tá? Fria, deixa esfriar, um ovo, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher pequena de sal. Agora nós vamos para o preparo. O que você vai fazer? Você vai pegar o fermento biológico e vai misturar com o açúcar, o sal, o leite morno, a água morna. Aí, como você está vendo aí no seu vídeo, colocou o sal, o açúcar, você vai amassar com um garfo. Depois você vai acrescentar o leite. Depois você vai acrescentar a água morna, tá bom? Aí depois, você numa bacia, tá? Aí você vai misturar depois com uma colher. Aí depois numa bacia você vai acrescentar, tá? A farinha de trigo. Aí você colocou a farinha de trigo, aí você vai acrescentar o óleo, né, o ovo e a batata. Aí você vai perguntar, mas por que a batata? A batata ajuda a deixar a massa mais leve, né, mais macia, tá? Então aí você vai acrescentar a batata cozida, esse purezinho de batata, tá bom? Aí você vai misturar, no início vai misturar com a colher, mas depois você vai ter que ir com a mão, tá? E deixar nesse ponto que você vai ver aí no seu vídeo, para depois cobrir, tá vendo? Aí você vai deixar, no mínimo, por 1 hora, tá? Vai deixar a massa descansar por 1 hora. E depois que ela descansar por 1 hora, você vai trabalhar com ela numa mesa, você vai com farinha, tá? Aí você vai, numa mesa, trabalhar nessa massa. Aí tá vendo, ó, como é que dobrou de tamanho. Aí depois, ó, aí você coloca a farinha na mão, você vai ter que deixar um pouco de farinha para poder trabalhar com a massa. Aí, com rolo, aquele rolo de pastel, você abre a massa, coloca numa forma untada com óleo, no forno pré-aquecido. Você vai colocar essa massa nessa forma, tá? E vai levar ao forno pré-aquecido em 180 graus por 15 minutos, tá? Aproximadamente 15 minutos. Depois você vai tirar, aí você vai colocar o molho de tomate, como você tá vendo aí, vai colocar mussarela, aí eu coloquei 300 gramas de mussarela, aí coloquei presunto, aí tem uns 150 gramas de presunto, azeitona e salpiquei orégano. Aí você vai voltar ao forno novamente, tá? Na mesma temperatura, 180 graus, e deixar 15 minutos. Se você quiser mais a pizza mais assadinha, aí você deixa mais tempo, né? O queijo vai derreter, aí depois é só servir. Você pode colocar a cobertura que você quiser, tá? Aí você pode colocar sardinha, se quiser decorar com ovo de codorna, calabresa, enfim. Aí a cobertura fica ao teu critério. É simples e muito fácil de fazer. E essa massa dá uns 3 tabuleiros desse que eu usei aí, redondo, tá? E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. João, capítulo 5, 2 versículos, que vai ser o versículo 6 e o versículo 7. O versículo 6 diz assim: E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Essa passagem é muito conhecida, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. E é interessante que esse tanque, né? O que acontecia? Descia um anjo e ele ali, no agitar das águas, a primeira pessoa que, né, a pessoa que entrava ali naquelas águas, quando ela era agitada pelo anjo, era curada. Então você
imagina o tumulto, o alvoroço que, né, deveria ter das pessoas ali, porque o próprio texto fala que tinha ali pessoas com vários tipos de enfermidades, né? Cegos, mancos, ressecados, né? E aguardando, né? Esperando o movimento das águas, como está escrito no versículo 3. Mas esse homem, ele estava ali dependendo de pessoas para ajudar ele a alcançar, né, esse objetivo, que ele estava ali com um propósito, que era de ficar livre daquela enfermidade, esperando a boa vontade de alguém. Talvez você esteja numa situação esperando a boa vontade de alguém para resolver alguma situação, algo que aconteceu, porque infelizmente, né, tem pessoas que não têm essa, acabam sendo um pouco assim egoísta, ou não percebem, ou não se colocam à disposição para poder querer ajudar. E aquele homem estava ali nessa situação. Mas o que eu acho lindo é que o Senhor Jesus chegou, estava ali pertinho dele. E o Senhor Jesus sabia o tempo, né, que ele estava com aquela enfermidade. Né, como diz o próprio versículo 6, que eu li aqui. Ó, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava, né, neste estado. E havia muito tempo. O Senhor, ele conhece, ele sabe. Ele sabe, ele conhece o tempo desde o início, quando começou, ele sabe a nossa luta, a nossa dificuldade, ele conhece tudo, sabe tudo. E esse homem, quando o Senhor falou para ele se ele queria ficar curado, se ele queria ficar livre daquela situação, a resposta era para ser imediata. Não, quero, sim. Mas não, o que ele fez? Ele, né, falou, não, Senhor, mas eu estou aqui. Começou a se lamentar. Não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Não tem homem algum. Sabe por que muitas vezes as coisas acabam não acontecendo como deveria? Sabe por que muitas vezes as coisas não dão certo? Porque nós confiamos no homem. Mas nós temos que lembrar que o homem é falho. Talvez você teve uma grande decepção porque você confiou algo que ia resolver no homem. Você colocou a sua esperança em alguém que tem limite, que é limitado, que é um ser humano, que está sujeito a erros. E te decepcionou, te frustrou. Não acontece muitas vezes isso? A gente acaba contando, confiando, e chega na hora quando você mais precisa, naquele momento que você mais precisa, naquele momento que a gente mais precisa, aquela pessoa que achava que ia estar ali com os braços abertos, pronto para, não, vamos lá, eu vou te ajudar, e chega na hora aquela pessoa que você pensava que você podia contar, que você podia confiar, que era aquele amigão, e justamente aquela pessoa some. Aquela pessoa não se. Simplesmente aquela pessoa, ela não. Você acaba se decepcionando porque aquela pessoa, ela não teve uma atitude, ela não tomou nenhuma iniciativa, não fez nada. E você pensou que essa pessoa fosse fazer porque um dia, quando essa pessoa precisou, você estava lá para ajudar, você estava lá para estender as mãos, você estava lá para poder emprestar o teu ombro. E quando você precisou, você não teve esse retorno. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente não que a gente tem que guardar ressentimento, mágoas, não, nem pagar o mal com o mal, não é isso. A palavra de Deus fala que a gente tem que pagar o mal com o bem. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que confiar nele, colocar nossa confiança nele, sabe por que ele não nos decepciona? Aí quando nós confiamos em Deus, como nós lançamos no Senhor, né, tudo aquilo que está nos inquietando, Deus, ele cuida, ele nos dá direcionamento. E esse homem aqui estava preocupado, não, ele se vitimizou, ficou aquela coisa de vítima, tadinho de mim,
mim, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, cuidado com essa área de vitimizar, de se lamentar, sabe? De tadinho, coitadinho de mim. O Senhor estava ali. Era só ele falar 3 letrinhas, sim. Só isso. Quer ser curado? Quero. Porque o Senhor da cura estava ali. Quem poderia resolver a situação dele estava ali. O amigo que ele podia confiar de todas as horas estava ali com ele, do lado dele. Eu quero dizer para você que Deus está aí do teu lado. O Senhor está aí com você, na tua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, ou seja, na faculdade. O Senhor está com você. Você não está sozinha, você não está sozinho, não. E se houve alguma situação que te frustrou, te decepcionou, te entristeceu, olha para Jesus, olha para o Senhor, confia no Senhor, e Ele vai te ajudar a sair dessa situação, Ele vai estar te dando um direcionamento, Ele vai estar te mostrando aí uma porta aberta para você entrar, e essa situação vai ser resolvida. Mas para de ficar dependendo das pessoas, ficar dependendo. Deus vai colocar pessoas que vão te ajudar. Deus vai te direcionar a pessoas que vão te ajudar. Descansa o teu coração no Senhor. Esse homem, ele foi abençoado. Porque o Senhor, ele viu o sofrimento dele. E o Senhor, ele viu o seu sofrimento também. E pode ter certeza que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, que você tem almejado, vai ser muito mais. Que Deus, ele é um Pai maravilhoso. E Ele cuida dos seus filhos. E Ele sabe da sua necessidade. Seja ela em que área for, Ele sabe da sua necessidade. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.